Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos na segunda parte, a minha iniciação no Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o meu espírito protetor. É o professor Denizar Rivai falando sobre o espírito protetor do senhor Denizar. Tudo isso aconteceu na casa do senhor Budan e a média era a senhora Budan, sua esposa, tá bom? 11 de dezembro de 1855. Então nós estamos aqui antes da publicação de O Livro dos Espíritos, essa mensagem, tá bom? Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Tarcísio, ora pra gente. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, mais uma vez, Pai, queremos agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado. Possamos, Senhor, assimilar todos os ensinamentos que hoje vamos ter aqui, exercitá-los no nosso dia a dia, para que tenhamos oportunidade de dar mais um passo em tua direção. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que temos recebido, que possamos realmente te agradecer, distribuir esses ensinamentos a todos aqueles que estão ao nosso redor, que ainda não entendem que a vida continua, que as dificuldades são necessárias para o aprendizado, e que o amor vence sempre. Obrigado, Senhor, por tudo que temos recebido, que possamos cada dia lembrar de Ti a todo momento, para que possamos ficar sempre em sintonia. Obrigado por mais oportunidade. Fica conosco, hoje e sempre. Então vamos lá. Meu espírito protetor. Pergunta ao espírito Z, que é o Zéfiro: haverá no mundo dos espíritos algum ser que seja para mim um bom gênio? Lembra que isso foi em 1855, né? Então tudo estava ainda tomando um corpo, tudo ainda, ele estava ainda adquirindo as informações sobre o mundo espiritual. Resposta: sim. Perguntou Kardec: será o espírito de algum parente ou de algum amigo? Resposta: nenhuma coisa nem outra. Pergunta: quem foi ele na Terra? Porque ele já descobriu que tem um espírito bom, né, que o ajuda. Quem foi ele na Terra? Resposta: um homem justo e muito sábio. Pergunta: que devo fazer para conquistar sua benevolência? Resposta: todo o bem possível. E essa resposta serve para todos nós, para todos nós. Os espíritos nobres, eles se aproximam dos corações nobres para fazerem um trabalho. Por que ele não se aproxima dos corações prostituídos? Porque não adianta, não vão ouvir o que eles falam. Não tem como captar, então seria perder tempo. Não há sintonia. Pergunta: por que sinais poderei reconhecer a sua intervenção? Então, tem algum sinal que eu posso reconhecer? Olha, eu estou sendo assistido nesse momento por ele. Resposta: pela satisfação que experimentarás, né? Então, quando ele sente uma satisfação, né, uma emoção, né, uma alegria, certo? Pergunta: terei algum meio de o evocar? Qual? Resposta: ter fé viva e chamá-lo com insistência. Pergunta: reconhecê-lo-ei depois da minha morte no mundo dos espíritos? Resposta: sobre isso não pode haver dúvida.
será ele quem virá receber-te, felicitar-te-á, se houveres desempenhado bem a tua tarefa. Ele vai vir te receber, vai te dar as felicitações, caso tu tenha desempenhado bem a sua tarefa. Então você vê que ele estava programado para essa tarefa. Se vai fazer ou não, aí é outra história. Kardec não foi pego assim, tem alguém aí? Não, ele já nasceu para isso. Basta a gente estudar a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a gente vai ver a reencarnação de Henrique de Sagres. Basta nós observarmos a reencarnação de Léo, programado para que ele pudesse nascer na condição de Dom Henrique, e aí iniciar todo o trabalho das navegações para descobrir o Brasil, né? Henrique de Sagres. Então a gente percebe que há uma programação muito longa, necessária e sem pressa. Isso é Deus. Então a vinda da terceira revelação também não fugiu disso. Houve uma programação e o professor Denizar veio para isso. Aí tem uma nota do professor Allan Kardec. Vê-se por estas perguntas que eu era ainda muito inexperiente acerca das coisas do mundo espiritual, né? Mas a gente está aqui há 2 anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Ninguém vem sozinho, veio um grupo, né? Aqueles grupos de intelectuais, de cientistas, toda aquela turma ali foi uma programação. Não existe acaso perante a lei, né? Não existe mesmo. Lembra que ele está na residência do senhor Budan e era a senhora Budan. Pergunta: o espírito de minha mãe vem visitar-me algumas vezes? Resposta: vem e te protege, tanto quanto lhe é possível, né? Dependendo do grau de evolução dela, né? Mãe é mãe 24 horas, não tem desencarne e continua mãe, não tem, né? Não tem jeito. Essa semana eu fiz uma malcriação, mas não deu outra. Mamãe apareceu de manhã, sabe aquele momento que tá voltando pro corpo? E ela só assim, ó, botou o olhão assim, eu até conheço. E eu toda feliz. E ela séria, não falou nada. Eu digo bem assim, você tá braba comigo? E ela continuou séria. Eu digo, eu já sei, mas eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Pronto. E aí eu despertei, né? Daquela despertada. Só mesmo esse quadro. Ela botou o olhão assim em cima de mim. Ela só faltou dizer como tu és. Mas eu ainda ouvi. Eu ainda continuo sendo sua mãe. Mãe é mãe, 24 horas. Veio me chamar a atenção porque eu fiz uma traquinagem, né? É uma tolice. Pergunta: vejo-a frequentemente em sonho. Olha que lindo. Será uma lembrança, um efeito da minha imaginação? Resposta: não. É mesmo ela que te aparece. Deves compreendê-lo pela emoção que sente, entendeu? Então você consegue identificar o que é uma criação do teu psiquismo e o que é um encontro espiritual por conta da emoção que envolve tudo aquilo. A mamãe não falava nada, ela só botou olhando em mim, eu captava tudo que ela pensava, entendeu? Até a última frase, eu ainda sou sua mãe. Coisa mais linda. Então ele diz, não, é mesmo ela que te aparece. E o Kardec disse, é fruto da minha imaginação. Aí ele diz, deve compreendê-lo pela emoção que você sente. Aí tem um comentário dele aqui, olha. Isto é perfeitamente exato. Quando minha mãe me aparecia em sonho, eu experimentava uma emoção indescritível, o que o médium não podia saber. Que a senhora Budan não sabia disso. Como é que o espírito, entendeu? Porque ali ele está perguntando e a médium está respondendo através da escrita, da psicografia, né? Ele disse, ele nunca comentou, ainda mais homem, né? Agora, o que eu acho interessante é a sensibilidade do professor Allan Kardec, porque, olha, quando esse vínculo com a mãe, a gente vê esse carinho dele com a mãe, isso fala um pouco, principalmente da personalidade masculina, né? Isso fala um pouco da sensibilidade desse ser, né? Pergunta: algum tempo atrás, quando evocamos S, né? S, só coloca, e lhe perguntamos se poderia ser o gênio protetor de um de nós, ele respondeu, abre aspas, mostre-se um de vós digno disso
e estarei com esse. Zê vô-lo dirá. Fecha aspas. Mostre-se digno um de vocês e eu estarei com vocês. Julgas que eu poderei merecer esse favor? E aí a gente não sabe quem é esse S, né? Aí a resposta, se o quiseres. Pergunta, que me é necessário para isso? Resposta, fazer todo o bem que possas e suportar com coragem as penas da vida. Fazer o bem, suportar é não reclamar e continuar fazendo. Pergunta, pela natureza da minha inteligência, terei aptidão para penetrar, tanto quanto ao homem for permitido fazê-lo, as grandes verdades acerca do nosso destino futuro? O ser humano que eu sou a nível intelectual, terei capacidade para fazer isso? Resposta, sim. Tens a aptidão necessária, mas o resultado dependerá da tua perseverança no trabalho. Porque todo mundo começa. Raros são os que perseveram e aqueles que conseguem concluir o trabalho. A gente reconhece muito assim, as pessoas têm o hábito de iniciar um estudo, iniciar uma leitura, mas poucos conseguem finalizar uma leitura. Abre às vezes um monte de frente de serviço para mostrar que é capaz, para mostrar que é inteligente, para mostrar que é interessado, mas não tem a disciplina de finalizar nenhum. Né? Não persevera. Não persevera. Então, por isso que ele diz, tens a aptidão necessária. Não, você tem a aptidão, mas o resultado dependerá da tua perseverança no trabalho. Pergunta, poderei concorrer para a propagação dessas verdades? Sem dúvida. É esse o teu papel, só vou dizer. Sem dúvida. Pode sim. Aí ele pergunta, por que meios? Resposta, sabê-lo-ás mais tarde. Enquanto esperas, trabalha. Material tem muito. Vai aí trabalhando. Aqui era um espírito protetor. Agora ele coloca meu guia espiritual. Então, aquele é que protege o trabalho. Esse aqui é o que guia o trabalho. Essa mensagem foi em casa do senhor Budan, em 25 de março, a outra foi em dezembro de 55. Essa daqui, março de 56, ou seja, 3 meses depois. Porque onde ele coloca meu espírito protetor? O anjo da guarda. Aqui ele usa o termo guia espiritual. Não sei se ele está se referindo ao mesmo, mas eu acredito que não. Senão ele teria continuado meu espírito protetor. Por essa época, diz o professor, eu morava na Rua dos Mártires, número 8, no 2º andar, ao fundo. Certa noite, estando no meu gabinete a trabalhar, ouvi pequenas pancadas na parede que me separava do aposento vizinho. A princípio, não lhes prestei qualquer atenção. Como, porém, elas se repetissem mais forte, mudando de lugar, procedi uma exploração minuciosa dos 2 lados da parede. Escutei para verificar se provinham do outro pavimento e nada descobri. O que havia de singular era que, de cada vez que eu me punha a investigar, o ruído cessava para recomeçar logo que eu retomava o trabalho. Minha esposa retornou por volta das 10 horas. Veio ao meu gabinete e, ouvindo as pancadas, me perguntou o que era. Não sei, respondi-lhe. Há 1 hora que isto dura. Investigamos juntos, sem melhor êxito. O ruído continuou até a meia-noite, quando fui deitar-me. Ela chegava tarde, né, às 22 horas. No dia seguinte, como houvesse sessão em casa do senhor Budan, narrei o fato e pedi que me explicasse. Ouviste, sem dúvida, o relato que acabo de fazer. Poderia dizer-me qual a causa daquelas pancadas que ouvi com tanta persistência? Era o teu espírito familiar. Olha,
teu espírito familiar. Não pensa familiar consanguíneo. Não pensa familiar um ex-pai, uma ex-mãe, um ex-irmão. Não pense assim, não pense curto. É de familiar, é de grupos afins, grupos que já trabalham juntos, grupos que carregam os mesmos ideais, tá? Com que objetivo ele foi bater daquele modo? Queria comunicar-se contigo. Poderia dizer-me quem é ele e o que queria de mim? Podes perguntar a ele mesmo, pois que está aqui. Observação. Nessa época, ainda não se fazia distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Englobava-se todos eles sob a denominação de espíritos familiares. Ele coloca aqui uma observação. E aí ele vem, meu espírito familiar. Quero que se usava os termos, né? Quem quer que sejas, agradeço-te por me teres vindo visitar. Poderias dizer-me quem és? Para ti, chamar-me-ei a verdade. Todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei aqui à tua disposição. 15 minutos. Uma vez por mês. E você vai me chamar a verdade. Poxa, a gente pega logo Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem ousaria dizer a verdade? Você vai me chamar, né? Chamar-me-ei a verdade. Ontem, quando batestes, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a me dizer? Porque você tem que parar para pensar que, como nós estamos falando de uma terceira revelação, o que o nosso Senhor Jesus disse? Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outras mais. Estará em vós e com ele eu estarei. Então não pensa que uma terceira revelação, um movimento tão sério, que Jesus vai estar longe disso, bem perto. Agora você para pensar, quando a gente nega e não quer aceitar que Jesus Cristo é o Espírito de verdade, é porque na verdade a gente está negando a presença do Cristo. A gente não consegue conceber um Cristo presente. A gente só quer conceber um Cristo esculpido em uma madeira e uma cruz. Então você acha que isso é ilógico, isso é irreal. Gente, Jesus vive. Jesus não está longe, ele está perto, bem perto de nós. Olha aqui. Chamar-me-ei a verdade. Pergunta. Ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a me dizer? O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que eu abandonasse. Aí a gente vai aprender no livro dos médios que são os espíritos da terceira ordem que fazem os movimentos materiais, os movimentos físicos. Mas também, se você for estudando, o que a gente vai perceber no livro dos médios? Espíritos superiores utilizam os inferiores para esse serviço. Imagina Jesus pede todo mundo, sim senhor, mais alguma coisinha? Mais alguma coisa? Bater. Só para bater, já é comigo, né? Porque o que a gente para pensar? O fato de você ser um espírito da terceira ordem, eu sou um espírito da terceira ordem, mas eu não sou perversa. Eu carrego paixões ainda, mas não sou perversa. Então é isso que a gente tem que entender. Basta nós nos olharmos e tentarmos nos perceber trabalhando no mundo espiritual. E somos espíritos da terceira ordem. Então ele diz, desagradava-me o que escrevias. Porque a terceira revelação são os livros que estão escritos. É ele materializado que está dando a continuidade à terceira revelação, nos trazendo as orientações. Nós não tivemos
o Antigo Testamento, o livro dos nossos irmãos judeus, trazendo as orientações dos profetas. Depois nós não tivemos 4 homens, os 4 evangelistas, que escreveram a vida do Cristo, as lições de Jesus, e isso ficou sendo estudado e está sendo estudado até hoje. E a terceira revelação ia ser como? Um pozinho do pirlim-pim-pim? Novamente lições escritas, materializadas para o futuro. Nós estamos aqui há quase 200 anos da terceira revelação, e estamos nós aqui estudando. E 200 anos não é nada. Nada ainda, nada. Lembra quanto tempo o cristianismo foi sofrendo represálias e perseguições? Pouco mais de 3 séculos, porque só foi permitido realizar o culto cristão no ano de 313. Em 380 e pouco foi que ele passou a ser considerado uma religião universal. Pergunta: a tua desaprovação, porque lembra que as batidas teve um único intuito, qual foi? Está me desagradando o que você está escrevendo. Então ele começou o movimento das batidas para Kardec parar de escrever. Você observava que quando ele levantava, as batidas paravam. Quando ele sentava para escrever, as batidas continuavam. E aqui ele está dizendo, me desagradava o que você estava escrevendo. Pergunta: a tua desaprovação se referia ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Ao capítulo de ontem. Submeto-o a teu juízo. Se o releres esta noite, reconhecerás tuas faltas e as corrigirás. Olha só como Jesus faz. Ele não diz no capítulo tal, versículo tal, no item tal. Não. Vá reler. Porque é como se você tem capacidade de identificar os erros. Porque se você dá essa oportunidade, a pessoa aprende a lição. E outra, não vai ficar dependente. Se você tem capacidade, vá lá. Caminhe, até porque o trabalho ainda está começando. Pergunta: eu mesmo, diz Kardec, não me sentia satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da 3ª à 30ª linha e depararás com um grave erro. Olha que lindo, você está vendo? Kardec sozinho, dentro do seu escritório, sozinho entre aspas. Tudo que esse homem escrevia estava sendo monitorado. E sabe quem estava ali monitorando? O Cristo. Porque nós estamos falando da terceira revelação. Aí você diz, mas ele estava lá do lado. Você tem noção do poder de irradiação de um Cristo? Lembra que o pensamento ele é mais veloz do que a luz. Está melhor, né? Mas ainda não satisfaz. Aí ele dá uma dica. Relê, e ele ainda não diz o que é. Relê da 3ª à 30ª linha. Relê tudo, né? Rasguei o que escrevera ontem. Não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. Que a ideia está ainda na mente dele. O nome verdade que adotaste é uma alusão, é uma referência à verdade que procuro? Porque Kardec procura a verdade. Ele diz, talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Um guia. Podereis evocar-te em minha casa? Poderei. Sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. Para te assistir pelo pensamento. Então você pode evocar? Pode. E ele pelo pensamento vai intuir Kardec. Agora, para psicografar, ainda na tua casa, não. Olha o trabalho. Esse livro aqui, Obras Póstumas, essas anotações já foi feito bem lá na frente. Já tinha publicado todos os livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho. Esse era o material que ele já estava preparando para um 6º livro. E eu achei muito legal essa ideia dele de contar a sua própria história de iniciação no Espiritismo.
Com efeito, durante cerca de 1 ano, não obtive em minha casa nenhuma comunicação escrita, e sempre que ali se encontrava um médium com quem eu esperava conseguir qualquer coisa, uma circunstância imprevista a isso se opunha. Só recebia comunicações quando estava fora de minha casa. Isso não é na tua casa ainda. Poderias vir com mais frequência e não apenas de mês em mês? Sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. Fique aí calmo, tranquilo, que vai ser só uma vez por mês e 15 minutinhos. Olha a organização da espiritualidade, né? Terás animado na terra alguma personagem conhecida? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Queríamos tanto saber, né? Deixa de curiosidade. Olha, né? Já te disse, para ti sou a verdade. Não precisa dizer mais nada. Eu já dizer a verdade do caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, eu sou. Observação. À noite, de regresso a casa, apressei-me em reler o que escrevera. Quer no papel que eu lançara a cesta, ele foi lá no lixo, tirou e foi ler, quer em nova cópia que fizera. Dei-me conta, na 30ª linha, poxa, por que o Espírito, por que Jesus não falou? Está na 30ª, me disse, releia a ideia toda. Né? Da 3 até a 30ª. Na 30ª linha, de um erro grave que me espantei de haver cometido. Olha, tá vendo? Desde então, nenhuma outra manifestação do mesmo gênero das anteriores se produziu, tendo se tornado desnecessárias, por se acharem estabelecidas as minhas relações com o meu espírito protetor. Cessaram aquelas manifestações, da batida, naquelas, né? O intervalo de 1 mês que ele havia fixado para suas comunicações só raramente foi mantido no princípio. Mais tarde, deixou de o ser em absoluto. Fora, sem dúvida, um aviso de que eu tinha de trabalhar por mim mesmo e para não estar constantemente a recorrer ao seu auxílio diante da menor dificuldade. Está vendo qual foi a intenção? Não é porque não tem um tempo de aí, não. Por isso que ele diz, releia da 3ª à 30ª. Ou seja, ele tinha que adquirir confiança no trabalho, segurança e não se tornar dependente do seu amigo espiritual, que é o Espírito da Verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele podia fazer assim, vou deixar isso aqui para revisão, quando ele vier daqui a 1 mês a gente revisa. Não, já viu que não ia dar, não. Vamos lá, vamos trabalhar. Porque espírito nobre não quer provocar dependência de ninguém. Espírito inferior, não. Ele precisa que as pessoas sejam dependentes para ele poder se sentir importante. Né? Então, às vezes, por exemplo, quando nós somos muito centralizadoras, na verdade, isso é uma forma de você se sentir importante. Todo mundo tem que ir lá perguntar de ti, todo mundo tem que ir lá saber de ti, todo mundo tem que ir lá. Já um espírito nobre, não, ele delega, ele quer que o outro aprenda. Isso é muito legal, né? Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Os espíritos nobres, eles se aproximam dos corações nobres para fazerem um trabalho. Por que ele não se aproxima dos corações prostituídos? Porque não adianta, não vão ouvir o que eles falam. Não tem como captar, então seria perder tempo. Não há sintonia. Você consegue identificar o que é uma criação do teu psiquismo e o que é um encontro espiritual por conta da emoção que envolve tudo aquilo. Teu espírito familiar. Não pensa familiar com sanguíneo. Não pensa familiar, um ex-pai, um ex-mãe, um ex-irmão. Não pensa assim, não pense curto. Familiar é de grupos afins,
grupos que já trabalham juntos, grupos que carregam os mesmos ideais. Você vai me chamar a verdade. Poxa, a gente pega logo Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem ousaria dizer a verdade? Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito e vos ensinará outras mais. Estará em vós e com ele eu estarei. Então não pensa que uma terceira revelação, um movimento tão sério, que Jesus vai estar longe disso, bem perto. Agora você para pensar, quando a gente nega e não quer aceitar que Jesus Cristo é o Espírito de verdade, é porque, na verdade, a gente está negando a presença do Cristo. A gente não consegue conceber um Cristo presente. A gente só quer conceber um Cristo esculpido em uma madeira e uma cruz. Então, você acha que isso é ilógico, isso é irreal. Gente, Jesus vive. Jesus não está longe, ele está perto, bem perto de nós. Olha aqui. Chamar-me-ei a verdade. A terceira revelação são os livros que estão escritos. É ele materializado que está dando a continuidade à terceira revelação, nos trazendo as orientações. Nós não tivemos o Antigo Testamento, o livro dos nossos irmãos judeus, trazendo as orientações dos profetas. Depois nós não tivemos 4 homens, os 4 evangelistas, que escreveram a vida do Cristo, as lições de Jesus, e isso ficou sendo estudado e está sendo estudado até hoje. E a terceira revelação ia ser como? Um pozinho do pirlim-pim-pim? Novamente lições escritas, materializadas para o futuro. Nós estamos aqui há quase 200 anos da terceira revelação e estamos nós aqui estudando. E 200 anos não é nada. Nada ainda, nada. Lembra quanto tempo o cristianismo foi sofrendo represálias e perseguições? Pouco mais de 3 séculos, porque só foi permitido realizar o culto cristão no ano de 313. Em 380 e pouco foi que ele passou a ser considerado uma religião universal. Olha só como Jesus faz, ele não diz no capítulo tal, versículo tal, no item tal, não. Vá reler, você tem capacidade de identificar os erros. Porque se você dá essa oportunidade, a pessoa aprende a lição. E outra, não vai ficar dependente. Se você tem capacidade, vá lá. Caminhe, até porque o trabalho ainda está começando. Olha que lindo, você está vendo? Kardec sozinho, dentro do seu escritório, sozinho entre aspas. Tudo que esse homem escrevia estava sendo monitorado. E sabe quem estava ali monitorando? O Cristo. Porque nós estamos falando da terceira revelação. Aí você diz, mas ele estava lá do lado. Você tem noção do poder de irradiação de um Cristo? Lembra que o pensamento ele é mais veloz do que a luz. Espírito nobre não quer provocar dependência de ninguém. Espírito inferior, não. Ele precisa que as pessoas sejam dependentes para ele poder se sentir importante. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, nós agradecemos a oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui reunidos,
no seu santo nome. Agradecemos a Jesus, o nosso mestre, o Espírito da verdade, e aos amigos espirituais que aqui estão conduzindo e inspirando o nosso trabalho. Graça te damos, Senhor. Muito obrigada.